então, queria dar boa noite a todos, né? Já são 8 horas, então a gente vai começar essas aulas que nós estamos fazendo. É um módulo de aulas para fellows, né? Teremos alguns eventos também que terão um público-alvo diferente, mas o nosso objetivo maior aqui é fazer realmente aula para nós mesmos, né? Fellows, residentes e o corpo clínico que tiver interesse. O pessoal de fora também que quiser participar, fica o convite sempre, claro, né? Então, o Dr. Caio é do nosso corpo clínico, né? Ele fez o fellow fora também. Depois, se quiser falar um pouquinho sobre isso aí, Caio, para se apresentar. E ele é um Certo. cara excelente para discutir sobre cirurgia refrativa. E nós vamos começar, então, com a apresentação de avaliação inicial e screening, que o Caio mesmo sugeriu aqui dar essa aula para a gente aprender um pouco sobre esses critérios, né? O fellow o Bruno vai também apresentar um caso clínico. Eu tinha conversado com o Caio de começar pelo caso clínico do Bruno, né? Para a gente discutir sobre o caso. E depois o Caio vai dar uma revisão, então, sobre esse tema para nós. É isso mesmo, Caio? Perfeito, isso mesmo, Felipe. Então, primeiro eu queria agradecer a doutora Milton e o Felipe pelo convite. Acho que é uma forma legal da gente interagir nesse momento aí de quarentena, né? Então, aula online, junto o pessoal aí que está meio sem fazer nada, estirar em casa, e vamos discutir um pouquinho sobre conceitos gerais em cirurgia refrativa. Eu acho que é uma aula para quebrar um pouco aquele receio que o residente recém-formado, que o fellow tem, de encarar um pré-operatório de cirurgia refrativa. Às vezes a gente sai meio inseguro da residência em relação a isso, porque é um tema que a gente não aborda muito nos 3 anos de residência. Então, eu acho que é mais focado nessa avaliação inicial. Mas espero que todo mundo que está prestigiando aí a reunião possa absorver alguma coisa e aproveitar a nossa discussão. Então, complementando, né, o que o Felipe falou ali da minha apresentação, então eu fiz a minha formação toda no Hospital de Olhos do Paraná, a especialização em fellow, e em seguida, por intermédio do Dr. Hamilton, eu passei alguns meses em Cleveland, no Cole Institute, na Cleveland Clinic. Foi uma experiência fantástica. Eu acho que os fellows que estão me ouvindo e que pensam na possibilidade de uma experiência internacional para enriquecer o currículo, é uma experiência fantástica, não só na parte profissional, mas como uma experiência de vida também. E quem tiver qualquer interesse e quiser falar um pouco mais sobre isso, a gente pode falar na sequência. Então, a sequência hoje dessa reunião vai ser, primeiro, o fellow Bruno vai apresentar um caso clínico de cirurgia refrativa, e na sequência eu vou fazer uma aula sobre o tema abordado. Tá bom? Aproveitem. Vai lá, Bruno. Certo, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Barros. Me mudei agora recentemente para Curitiba por conta do fellow, sou fellow de faco refrativa. E hoje o tema é cirurgia refrativa e a intenção é falar sobre a avaliação inicial e o screening. O Dr. Caio me passou um caso clínico de uma paciente dele e posteriormente ele vai dar uma pincelada sobre o assunto para a gente. Iniciando o caso, a paciente YFVS, 28 anos, uma paciente que passou em consulta com a queixa de uma visão ruim para longe, veio desejando uma revisão de grau, já usava o óculos já de longa data e demonstrou interesse para a cirurgia refrativa. A paciente não apresentava nenhuma outra queixa ocular. De antecedentes oftalmológicos, essa paciente ela negou cirurgias, infecções ou traumas oculares prévios. De antecedentes médicos, ela negou hipertensão, diabetes e outras comorbidades. Em relação a antecedentes familiares, ela negou ceratocone ou glaucoma na família. No exame físico, a paciente apresentava uma acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. Ela veio com óculos, o óculos em uso dela, ela tinha uma refração
Não, refração não, desculpa. No óculos em uso, ela tinha o grau de 4,25, menos 4,25 esférico, com um cilindro de 0,25 a 40 no olho direito, e no esquerdo ela tinha menos 4,25 esférico. Na refração dinâmica dela, a diferença foi de 0,25, né? Então, ela estava com menos 4 em ambos os olhos, e o grau cilíndrico do olho direito estava praticamente mantido. E na refração estática tem uma pequena diferença de 0,25 no grau esférico do olho direito em relação à refração dinâmica dela. A tonometria dela deu 11 milímetros por mercúrio em ambos os olhos. Na biomicroscopia, a paciente apresentava olhos calmos, córnea clara, tinha uma câmara anterior formada, não tinha nenhuma reação de câmara, tinha uma íris trófica e um cristalino sem alterações. Na fundoscopia, um disco óptico corado, escavação fisiológica e máculas íntegras. Diante disso, o doutor Caio orientou a paciente sobre a cirurgia refrativa, né, solicitou alguns exames, solicitou a microscopia especular, uma topografia de córnea e solicitou uma tomografia de córnea também. Aqui no hospital é disponibilizado o Galilei, então foi solicitado o Galilei dessa paciente e foi prescrito um lubrificante ocular de 6 em 6 horas. A paciente retornou com os exames dela, a microscopia especular dela mostrou uma boa densidade endotelial, tinha uma morfologia adequada também. Em relação à topografia de córnea, ela tinha uma discreta irregularidade inferior em ambos os olhos, mas com pequeno astigmatismo, nada que até então chamasse tanta atenção. Quando foi observado a tomografia de córnea, o Galilei da paciente, na face anterior da córnea, foi visto aqui também a pequena irregularidade inferior, né, corroborando com a topografia de córnea que a paciente trouxe. E o importante aqui que o Dr. Caio pediu para eu falar é a respeito do índice de assimetria de esfericidade, que a gente tem que avaliar na face posterior, na elevação posterior da córnea do paciente. No caso do olho direito, ela apresentou o ponto menos elevado de menos 9 e o ponto mais elevado de mais 9. Calculando esse índice de assimetria de esfericidade, a gente calcula como? A gente faz a soma dos valores absolutos, do ponto mais elevado e o menos elevado. No caso desse paciente, chegou no valor de 18. O que é considerado normal? Quando esse índice de assimetria de esfericidade está abaixo de 21. Por que calcula ele? Porque quando tem um valor acima de 21, esse paciente é um preditivo que esse paciente pode ter uma chance maior de ectasiar essa córnea após uma ablação de laser na cirurgia refrativa. No caso do olho direito, o paciente apresentou o índice de assimetria de esfericidade dentro da normalidade, então nada que contraindicasse a cirurgia. No olho esquerdo, na face anterior, também mostrando uma pequena irregularidade inferior na face anterior. Já no BFTA, aqui na elevação posterior, na hora de calcular o índice de assimetria de esfericidade, foi visto que tinha uma diferença muito grande, chegando no valor de 53, ou seja, estava acima do valor considerado normal de abaixo de 21. Então, isso já, de certa forma, contraindicava relativamente a cirurgia da paciente. Outro ponto importante a ser considerado é o ponto mais elevado na face posterior da córnea, acima de 13, né? Que também, no caso dessa paciente, deu 21. Isso é considerado como um preditivo para ter uma maior chance também de ectasia corneana. No caso dessa paciente, foi contraindicada a cirurgia refrativa por conta do olho esquerdo,
como o Dr. Caio havia conversado comigo, não é que a cirurgia é completamente contraindicada, mas teria que ser indicada com todos os cuidados, mas o mais adequado é não fazer a cirurgia, né? O mais seguro. Então, foi prescrito o óculos para essa paciente, e é isso. Vou passar agora para o Dr. Caio para ele explanar sobre o screening desses pacientes. Legal, Bruno, é isso mesmo. Então, assim, qual que foi a minha ideia de discutir esse caso com o Bruno e trazer esse caso para a reunião de hoje? Então, a abordagem de um paciente candidato à cirurgia refrativa, hoje em dia, obrigatoriamente deve levar em consideração a avaliação da face posterior da córnea, o que durante muito tempo foi negligenciado, não se dava muita importância para a face posterior. Muitos cirurgiões tinham o hábito de operar só com a topografia, paquimetria, e muitas vezes torcer para que não tivesse nenhuma alteração em face posterior que viesse a trazer uma evolução desfavorável para o caso. Hoje em dia não é mais concebível, né? Hoje em dia eu acho que é de suma importância, fundamental que na avaliação, você, antes de levar esse paciente para a mesa cirúrgica, antes de levar para o laser, você tem que ter informação sobre a face posterior da córnea. Então, esse é um caso que ilustra um pouco isso. É uma paciente numa faixa etária interessante para cirurgia, um grau estabilizado, um grau que já mantido ali há algum tempo. Então, tudo apontava para uma cirurgia possivelmente a ser realizada. Só que, ao avaliar a face posterior da córnea, a gente se deparou com uma elevação de face posterior enorme, o que me deixou completamente desconfortável para levar essa paciente para a cirurgia nesse momento. A minha ideia foi contraindicar, pelo menos temporariamente, e acompanhar anualmente, ver como que essa córnea evolui, como que talvez possa minimizar os riscos numa eventual cirurgia futura. Então, essa é a mensagem do caso, né? Nunca deixe de avaliar a face posterior da córnea de um paciente candidato à cirurgia refrativa. Parabéns, Bruno. Acho que é isso aí, o caso muito bem apresentado. Agora, Caio, desculpa interromper. Bruno, você podia só compartilhar de novo ali o Galilei, a imagem do olho esquerdo ali, por favor? Olha aí, que coisa interessante, hein, Caio? Veja, né, pela face anterior, uma pequena irregularidade ali, vamos dizer assim, né, que foge um pouquinho do eixo de 90 graus ali, a face inferior, mas valores dentro do normal, né, uma córnea assim que poderia passar bem despercebida mesmo, né, sem muita suspeita, se tivesse só uma topografia. A paquimetria gera um pouquinho, né, de suspeita por ser um pouco abaixo de 500, né, então numa topo, né, já iniciando com uma pequena simetria, uma córnea fina, tem que fazer mesmo Galilei. E, na verdade, que nem o Caio falou, né, tem que fazer em todos, seja Galilei, Pentacam, qualquer exame que mostre também a face posterior da córnea. Mas olha só, tem muitos cirurgiões que só fazem topo, PAC e metem pau, né? É uma miopia 20/20. Eu não lembro direito o início, mas acho que o grau esférico ali é só uma miopia simples, né? Nossa, quanta gente iria simplesmente operar e depois não iria entender o que aconteceu num pós-operatório ali, acompanhando a paciente, vendo a córnea fazer uma ectasia, né? Às vezes imaginando que foi de outra causa, não entendendo por que isso aí iria acontecer. Muito interessante o caso mesmo, viu? Parabéns aí, Bruno, pela apresentação. E não sei, o doutor Hamilton está falando algumas coisas no bate-papo aqui, quer comentar alguma coisa, doutor Hamilton? O cara é velho, fica feito tagarela às vezes. Desculpa, seu. Mas é assim, ó, põe, Bruno, a topografia, faz favor. A topografia com os anéis de Plácido. Vocês conhecem o... Peraí, só um minuto. Daquele rapaz lá da Escola Paulista, ele fala que apesar de eu entender e concordar perfeitamente com todas as considerações em relação ao Galilei,
Põe a topografia ali, isso, a topografia, faz favor. Ele fala que a topografia com os anéis de plástico continua sendo o melhor jeito para identificar algum tipo de ectasia, algum tipo de ceratocone. Então, usem a cabeça de vocês. Em alguns casos, vocês são 18 fellows. Alguns de vocês vão trabalhar em lugares que não tem o Galilei, não tem um OCT de epitélio corneano. Depois a gente vai falar sobre o OCT de epitélio corneano. Então, vamos pegar, se esse paciente tivesse 35 anos de idade, se ela tivesse absolutamente estável há 10 ou 15 anos já, se ninguém na família nunca teve nada, se ela não tinha coceira nos olhos, se essa paciente não tinha um histórico de alergia, mesmo assim, com essa topografia do olho esquerdo, você pensaria 2 vezes em indicar essa cirurgia. Olha bem o que eu estou falando. Eu não estou, nesse momento, eu estou considerando que vocês não têm o Galilei na mão. Existe uma simetria entre os dois olhos, a gente chama isso de enantiomorfismo, ou seja, como se você estivesse colocando um espelho, o que tem no olho direito tem no olho esquerdo, o que tem no olho esquerdo tem no olho direito, só que uma magnitude um pouco diferente. Aí você vai observar essa diferença pequena entre os dois olhos, mas a manutenção do padrão. Ó, bem, a manutenção do padrão com diferença dos valores, a diferença da magnitude, ou seja, a manutenção do padrão, mas a diferença da magnitude, meu amigo, eu tenho que pensar 2 vezes para indicar algum tipo de cirurgia nesse paciente. A paquimetria foi normal, a topografia é limítrofe. Então, a história é muito importante. Primeira coisa, a idade. Segunda coisa, tem alguém na família que tem ceratocone. Não tem ninguém na família, mas tem alguém que tem astigmatismo na família. Não, tem alguém que fez a cirurgia e não ficou muito bom, teve que voltar a usar óculos. A sua refração está absolutamente estável. Não, está estável faz 1 ano. Não, mas você tem 24 anos, eu quero saber se está estável desde os 18. Você teve antigamente alergia nos olhos, ou coçava muito os olhos, ou asma, ou dermatite alérgica, ou seja, algum tipo de alergia violenta. Então, isso dá dicas para a gente ter um pé atrás. E aí, põe lá outra vez do olho esquerdo, faz favor, Bruno, Galilei do olho esquerdo. Eu adoro padrões, eu não sou muito afeito a números, sabe? Eu sei que para você analisar o Galilei, o Sebria deve estar acompanhando a gente, se não me engano, depois o Sebria pode falar do olho esquerdo, faz favor. Do olho esquerdo. Do esquerdo? Isso, faz assim, Bruno. Passa direita, esquerda umas 3 vezes, faz favor. E fiquem olhando aqui na elevação posterior, faz favor. Direita, esquerda. Olhem na elevação posterior, direita, esquerda. Vai passar assim, direita, esquerda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso, direito, agora esquerdo. Esquerdo. Vamos tentar. Direita, esquerda. Não tem jeito de fazer essa diferença em 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu estou fazendo. Eu entendi, é porque você fez na tua apresentação várias coisinhas. Bom, tá, já deu para sentir. Já deu para entender muito bem. O olho, a face posterior do olho esquerdo tem um padrão diferente do olho direito. Eu adoro os padrões. Os padrões são mais importantes do que os números. O direito, putz, a vida não tem nada que desabone, né? Mas na face anterior tem um padrão. Agora, no esquerdo tem o padrão na face anterior e tem o padrão na face posterior. Aqui é interessante, vocês vejam como eu gosto da topografia com os anéis de plástico. Aqui na topografia com os anéis de plástico, que é o lado direito, que é a curvatura anterior axial, que está aqui tá ali quem olha a tela do lado esquerdo acima, não tem a mesma riqueza de detalhes do que a topografia que você apresentou, que é uma triagem. Eu acho que chama atenção isso. E aí, para provocar ao final da história que eu gostaria de provocar, é assim, vamos pensar da seguinte maneira, eu entendo e correto essa contraindicação. Mas assim, 4 graus de miopia é bastante óculos, não é pouco óculos, não, certo? Aí eu vou pôr assim, vai minha filha no teu consultório, Bruno, tá?
ela tem 4,5 graus de miopia, mas aí você faz a refração e já percebe, opa, tem alguma coisa errada, porque eu achei 3,75. Então tem alguma coisa errada aí. Já isso aí é uma dos prenúncios que tem alguma coisa errada. Mas tudo bem, 3,75. Aí você fala, não, tal. Aí ela fala assim, doutor, eu não consigo usar lentes de contato. E eu tenho um problema social grave com óculos. Eu me sinto feia com óculos. Eu acho que eu não consigo namorado por causa dos óculos. Eu não aguento. Eu estou tendo que tomar antidepressivo por causa dos óculos, doutor. Eu quero, com todas essas palavras, simular uma pressão muito grande sobre você. Eu quero isso. Tudo bem, é facílimo você dizer não, mas é muito difícil você ver uma pessoa chorando na sua frente com 24 anos, com os pais ali olhando para você, vai dizer, poxa, doutor, mas me falaram que era simples essa cirurgia. E aí você vai continuar dizendo não para esse paciente. Não existe nenhuma outra alternativa para ela tirar os óculos, Bruno. Então eu quero te pôr nesse paredão. Você agora pensa bem, ela não usa lente de contato, ela já tentou de todos os jeitos, já foi em 6 oftalmologistas, são melhores do Brasil, foi até na Suíça, nos Estados Unidos, lente de contato para ela não tem jeito. Então ela tem agora um dilema na tua frente, você tem um dilema com uma menina linda de 24 anos, que está tendo um problema social grande, porque tem que usar um óculos de 3,75, que você corrigiu agora, não é 4,5, é 3,75, mas ela tem essa topografia aí, essa alteração. Saia dessa, Bruna, é isso que eu queria pôr você agora nessa parede. Então, doutor Caio tinha até comentado comigo a respeito de fazer, de repente, um crosslink, o protocolo de Athena, para tentar, posteriormente, fazer a refrativa dessa, no caso, seria um caminho, né? Para poder fazer a cirurgia refrativa da paciente. Não sei se é disso que o senhor está falando. Caio, fala aí. Eu comentei com o Bruno a respeito, né? E uma das possibilidades de abordagem desse caso seria primeiro estabilizar essa córnea, assegurar que essa ectasia de face posterior permaneça só na face posterior e não chegue a atrapalhar mais a biomecânica dessa córnea. Então, a gente estaciona essa ectasia com um crosslinking e, futuramente, atestando a estabilidade biomecânica dessa córnea, a gente entraria com um tratamento de superfície ocular, com PRK, para tratar o grau. Eu acho que seria uma forma de conduzir o caso. Até comentei com o Bruno sobre essa possibilidade. Mas, no caso, na abordagem do caso, ali a ideia é mostrar que, num primeiro momento, não vou fazer essa cirurgia, não vou fazer a refrativa. Existem outras formas de abordar esse caso? Existem. Mas aí o paciente tem que estar extremamente informado, o paciente tem que estar totalmente ciente do que a gente está oferecendo para ele, porque daí deixa de ser uma cirurgia refrativa padrão, que ela ouviu que a prima fez, que o vizinho fez, que o amigo fez e que foi um sucesso, e passa a ser um procedimento muito mais complexo e que vai exigir um acompanhamento muito mais cuidadoso dessa paciente. Eu acho que está perfeito. Eu gostaria de escutar mais gente a respeito desse paredão que eu coloquei o Bruno. A Alana então, comentou ali também. Talvez um outro fellow queira falar com a gente, por favor. Alana, fala aí, Alana. Alana, fala com a gente. A Alana foi tomar um cafezinho. Oi. Não, estou aqui. Não, na verdade, só já que é uma paciente que teria uma contraindicação e com um risco maior de evoluir para uma ectasia, tendo todo esse problema social, apesar do valor aquisitivo de uma... Óbvio que a gente teria que avaliar também o poder aquisitivo dessa paciente para investir numa lente fásica. Talvez se ela tivesse um endotélio bom, uma câmara anterior ampla, talvez fosse uma opção também, né? Não sei. Deixa eu intervir. Você falou muito certo mesmo isso aí. Eu acho que é interessante. Tem gente colocando essas lentes fásicas, tanto de câmara anterior quanto de câmara posterior,
por exemplo, o Leonardo, o Léo lá de Brasília, nem estaria conversando com a gente sobre crosslinking, etc. Ele já estaria pondo uma lentinha de câmera posterior aí, daquelas lentes da Star que são na frente do cristalino. Então, de acordo com os serviços, você vai encontrar realmente gente colocando aí, que seria muito mais seguro, teoricamente, uma lente de câmera anterior ou de câmera posterior. Eu já pus lentes de câmera posterior, mas até eu conversei com o Leonardo, ele falou assim, eu já vi você pôr, é por isso que você não põe mais. Ou seja, as lentes de câmera posterior eu não gosto delas, eu já tive muitos problemas. Mas eu respeito de quem essa nova geração tem gente que tem. Eu acho que o Marcelo Sinovix, que está nos escutando, ele tem uma boa experiência com essas lentes. Se ele tiver mais ou menos aí, o Marcelo também é da faixa, ele deve ter uns 45 anos de idade, 43 anos de idade, 48 no máximo. Quem sabe ele já tenha posto bastante. Marcelo, está me escutando? Não, foi tomar um café também. Deixa então eu concluir. A minha pergunta, Bruno, para você. É sabido que quando se faz crosslinking, diminui a sensibilidade corneana. E existem muitas pessoas que não se dão bem com lente de contato, que depois que faz o crosslinking, pode usar bem a lente de contato. Se isso acontecer com essa paciente, opera só o olho direito dela e espere muitos anos. Faz o crosslinking nos dois olhos, espera essa pessoa conseguir usar a lente de contato. Se ela conseguir usar a lente de contato, especialmente se ela conseguir usar no olho esquerdo, opera o olho direito dela só, depois do crosslinking, espera 3 meses no mínimo, não é junto, senão faz muito reis. O protocolo de Atenas é junto. Cuidado, isso faz muito reis. Então, espera 3 meses, aí tenta pôr uma lente de contato nos dois olhos. Se ela se der bem com a lente de contato nos dois olhos, aí você deixa no lado esquerdo, e se ela quiser daí, porque aí você já conseguiu resolver o problema social. Aí você opera um olho só e espera até ela chegar nos 26, 28 anos para você operar o olho esquerdo dela. Mas PRK, é claro, de jeito nenhum vai fazer LASIK, mas como o Caio falou, com muitas ressalvas, com muito controle, com muito cuidado. Mas aprendam isso, o crosslink é fantástico nesses olhos. Porque veja bem, você como médico, Bruno, você está chegando à conclusão hoje, eu sou teu paciente, tá? Eu tenho 24 anos e tenho essa refração aí com essa topografia e com esse Galilei. O que você está me dizendo é que eu tenho muita chance de ter uma doença chamada ceratocone. É isso que você está me dizendo. Você não está me dizendo simplesmente que eu não tenho, que eu não devo operar a catarata, a refrativa. Você está me dizendo uma coisa muito mais grave. Você está me dizendo assim, além de não poder operar a tua refrativa, é muito provável que você tenha no teu olho uma doença chamada ceratocone frustrum, uma ceratocone que não foi para frente. Então, eu acho que se encaixa perfeitamente o crosslinking nesse caso. E depois do crosslinking, você esperar 3 meses para fazer tudo isso que eu falei. Esse é o meu raciocínio nesse caso. Porque tem uma outra coisa. Eu não sei se é que vocês são muito novinhos, mas é muito complicado você chegar para uma menina de 24 anos e falar para ela não. Falar para ela, você vai continuar usando óculos. Eu, como seu médico, digo que você não deve operar. E ponto final. Dessa maneira que você está falando, você não está falando não definitivo, você está falando não com ressalvas. Não por causa disso, disso, disso. Vamos fazer um crosslinking, vamos acompanhar e vamos ver o que vai acontecer no futuro. Ok? Encerrei a minha participação. Deixa aí o pessoal falar, que eu falei demais já. Lembrando que o Dr. Hamilton está dando o exemplo de um caso desse paciente que está chorando na sua frente, que não tolera o uso do óculos, esse uso social, né? Um paciente que só veio interessado na cirurgia refrativa e você se depara com um exame desse, né? O ideal é você fazer como o Caio sugeriu ali, né? De desmotivar, seguir em frente com a cirurgia, a não ser que seja um caso extremo desse, como o Dr. Hamilton está falando. Eu acho que dá para... Certo, doutor?
Pode falar, Pedro. Tudo bem? Boa noite, pessoal. E nesse caso, como o Dr. Hamilton falou, o paciente insistindo muito para fazer a cirurgia. 4 graus de miopia, né? Eu não peguei no comecinho do caso, há quanto tempo que esse grau está estável? A gente atesta na verdade era a primeira consulta, mas pela lensometria dela já fazia pelo menos mais de um ano que ela estava com o grau estabilizado e relatava mais tempo, assim, ela vem à consulta já relatando pelo menos uns 2, 3 anos o meu grau não mudou, doutor, nas últimas 2, 3 consultas está mantido, mais ou menos por aí, Pedro. Assim, claro, eu sigo essa mesma linha, né, de vocês ali, sempre tenho feito também o Galileu, aqui em Ponta Grossa tem o Pentacan, que o pessoal tem aqui. Também ia ficar com bastante pé atrás de fazer mesmo só o PRK, né, eu jamais faria o LASIK também. Mas é difícil mandar embora o paciente assim, sem fazer nada, né, com certeza ele vai sair satisfeito. Ninguém faria, né, eu tenho visto alguns webinars do pessoal falando em fazer um PRK num paciente desse e acompanhar de perto, avisando que poderia evoluir com uma ectasia possível e se evoluísse alguma coisa, fazer um crosslink posteriormente. Alguém pensaria dessa forma? Alguém gostaria de falar? Quem está na sala aqui? Doutora Milton, Márcio, Cibrian, Virtal. Eu já fiz isso, Pedro. Dá certo, sim, mas o paciente volta a usar óculos, né? Uhum. Ele dá certo. Você segura a barra, sim. Eu já fiz isso, sim. E já aconteceu comigo, exatamente isso. Filha de médico, por exemplo. Uma filha de um médico, onde o paciente veio com uma topografia mais ou menos assim, com essa pressão social também. Eu acabei operando, falei para ela que eu tinha que acompanhar. E aí, nesses casos, eu começo com 1 mês depois e faço topografia com anéis de plácido nos primeiros 6 meses, praticamente todo mês, e depois a cada 3 meses por 2 anos. Eu sou muito cuidadoso nesses casos. E essa paciente realmente evoluiu, mas depois já de mais ou menos aí 1 ano que ela evoluiu mal, começou a aparecer bem no início, a gente já detectou o início de uma ectasia, que eu acredito ser um início de uma ectasia. Essa interpretação também não é muito fácil. E aí eu fiz o crosslinking. Ela segurou, ficou bem até hoje, mas voltou a usar óculos. Porque quando você detecta isso, geralmente já está lá no seu 0,75, 1 grau de miopia outra vez, com 0,25, 0,50 da astigmatismo, que é o mínimo. É muito difícil você salvar a volta de usar óculos. E daí ela está com óculos a vida inteira, não está reclamando nem nada. Diminuiu o grau, né? Para ela está super feliz que diminuiu o grau, mas tem essa ressalva, assim. Não é de todo ruim, viu? Mas eu, hoje em dia, se fosse minha filha, Pedro, eu inverteria. Eu faria antes o crosslinking numa córnea espessa como essa, uma córnea tranquila, tem uma espessura bem boa para fazer crosslinking, bem segura. Eu preferia fazer o oposto. Eu faria crosslinking, o crosslinking diminui a sensibilidade, aumenta a adaptação da lente de contato gelatinosa, dá tempo para você ganhar paciente, para você ganhar confiança. E daí, insisto, PRK num olho só é muito legal. Porque quando você faz... Quem que é dependente de óculos aí para longe? Alguém é dependente de óculos para longe, que dos nossos fellows, em Branco, você lembra? Você é dependente de óculos, né, Branco? O meu atrapalha para tudo, né, doutor? Longe, perto, hipermétrico, estigmata. Mas eu não tenho problema, não tenho tanto problema assim com o meu óculos, não. Eu me dou bem com a lente também. Não, então, é isso que eu queria falar. Para quem é dependente totalmente de óculos, quando você opera um olho só, eles acabam ganhando uma grande independência social, que é muito legal, Pedro. O paciente passa a noite, por exemplo, sem a lente de contato, ele se vira muito bem, ele vai ao banheiro tranquilo, ele vai ao chuveiro, toma banho tranquilo, né? Ele namora à noite com a luz acesa, lógico, para poder enxergar.
E tudo isso é interessante. Eu já tive paciente após a cirurgia, vocês estão brincando? Eu já tive paciente após a cirurgia que a grande alegria dela era justamente no meio da noite poder acordar e ver o namorado e se sentir melhor, porque não precisava ficar procurando os óculos para poder ir ao banheiro, voltar, etc. Então, são coisas de quem usa óculos, de quem é dependente de óculos. Leia um artigo, é um editorial no Journal of American Medical Association, no JAMA. É um dos poucos artigos que tem em revista médica geral a respeito de cirurgia refrativa. Um editorial do Binder, se não me engano, do Perry Binder. Poxa, tem gente que nem nasceu nessa época. É de 1984, provavelmente, 86. Tem muita gente que não nasceu. Naquela época, tinha uma discussão sobre essa cirurgia que a gente faz tanto, se é ou não é uma cirurgia que deveria ser realizada na medicina. Poxa, isso não é uma cirurgia que deveria ser porque existe óculos. Aí ele fez um editorial que realmente foi uma ducha de água fria. Vocês não têm ideia do que é o handicap de ser dependente de óculos. Para algumas pessoas, isso é realmente uma piora na qualidade de vida, e a cirurgia refrativa, ela não se situa nem como reparadora e nem como estética. Do ponto de vista de juízo, ela não é nenhuma nem outra. Por isso que eu chamo tanta atenção para um paciente que socialmente não se dá bem com lentes de contato e nem com óculos, tá? Eu estou falando demais, né? Fala aí, pessoal, vocês que eu vou ficar quieto aqui. Que nada, doutor. Ora, conteúdo muito bom. Eu acho que a gente podia seguir com a aula do Caio, então, se o Bruno puder tirar a tela de compartilhamento. Aí o Caio pode colocar dele. Sim. Cara, eu acho que eu só queria fazer um adendo com relação ao tópico que o Dr. Hamilton citou, da lente de câmara posterior, e o Márcio até comentou que a Anvisa liberou semana passada. Nos meses que eu fiquei lá em Cleveland, eu vi alguns implantes. O Dr. Kruger, ele implantava bastante esse tipo de lente. Acho que o Germano tá online aí na reunião também, ele deve ter acompanhado vários casos. E o que eu via dos casos dele é que eram mais reservados para aqueles pacientes que não tinham a possibilidade de tratar o grau na córnea em função de uma metropia muito alta. Então, um paciente automíope, um paciente que o estroma da córnea não seria capaz de receber aquela monta de tratamento necessário. Então, para essa paciente com grau baixo desse jeito e com essa face posterior da córnea completamente irregular, eu não sei se a correção óptica com a ICL, né, com a lente de câmara posterior ali, seria a melhor pedida. Mas isso é até um questionamento meu. A experiência que eu tive, os casos que eu vi, eram para os pacientes automíopes, realmente. Mas não sei, o questionamento será que essa face posterior completamente alterada não iria afetar o resultado refracional desse implante de lente de câmara posterior? É um questionamento, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a aula que eu preparei. Aí. Então, vou reforçar, né, o que eu falei na apresentação da reunião. Então, é um módulo de cirurgia refrativa que se inicia. O objetivo dessa aula é reforçar conceitos básicos da avaliação inicial e do screening dos pacientes candidatos à cirurgia refrativa. Espero que ajude muito os fellows, os residentes que talvez estejam aí, e que o pessoal do corpo clínico, de alguma forma, aproveite também. Então, inicialmente, reforçando, né, quando a gente fala cirurgia refrativa, a gente não está falando só da cirurgia corneana, a gente está falando também da cirurgia corneana, né? Então, a cirurgia corneana, que pode ser a cirurgia incisional, que era feita mais antigamente, a RK, né? As cirurgias a laser e os implantes, tanto do anel estromal quanto da lentícula estromal. Também envolvem as cirurgias de implante de lente de câmara anterior e de câmara posterior, esse é o que eu acabei de comentar. E também as cirurgias facorefrativas, não deixam de ser um tratamento
um tipo de cirurgia refrativa, né? Então, para o pessoal que está começando, que está se envolvendo agora com esse tema e quer ter um pouco mais de informação, algum livro-texto aí para seguir e nortear, né, a aquisição de conhecimento, eu sempre indico, para quem me pergunta, o Tratado Brasileiro de Catarata e Refrativa. Eu acho uma literatura obrigatória aí para quem está entrando nesse mundo de cirurgia do segmento anterior. E o Manual de Cirurgia Refrativa do Dr. Marconi Santiago é fantástico. Eu acho que todo mundo que já leu percebe o quão didático ele é e o quão esclarecedor ele é. Então, são dois livros aí que eu recomendo para quem está começando. Então, uma breve revisão aí sobre a córnea. Então, é um órgão avascular, onde o suprimento advém principalmente da lágrima e do humor aquoso, né? É ricamente inervada, então, terminações oriundas do ramo oftálmico do nervo trigêmeo, fazem com que seja um órgão extremamente sensível, né? Uma estrutura elíptica, onde o diâmetro horizontal é maior que vertical, e é a principal estrutura refracional do olho, né? Então, 3/4 do poder dióptrico do nosso olho reside na córnea, em média 43 dioptrias, variando para mais ou para menos. Ela pode ser dividida basicamente numa zona óptica e uma zona periférica. Então, sabemos, né, que é uma estrutura de aspecto asférico, ou seja, a superfície anterior e posterior não são totalmente paralelas, exceto nos 4 milímetros centrais, em que a gente denomina, né, de zona óptica. A espessura média da córnea é de 550 micra, isso vai variar para mais ou para menos, né, de acordo com cada olho, cada pessoa. E ela respeita um espessamento centrífugo, né? Então, o centro dela é mais fino e a periferia é mais espessa. Basicamente, dividem-se em 5 camadas, então, epitélio, abôma, estroma, DCM e endotélio, sendo o estroma responsável por 90% da espessura da córnea. Entrando propriamente na cirurgia refrativa corneana a laser, né? Que é o tópico principal da nossa reunião de hoje. Então, basicamente, a gente tem 2 técnicas mais usadas no dia a dia, né, no nosso dia a dia, que é o PRK, que é a ceratectomia fotorrefrativa, e o LASIK. Sabemos que também outro método, né, outra técnica é o SMILE. Já existem algumas plataformas para tratamento com SMILE no Brasil, mas ainda não é um tratamento tão difundido aqui, então eu vou me ater mais no PRK e no LASIK. Então, basicamente, o PRK é uma técnica em que a gente inicialmente faz a remoção do epitélio, seja com lâmina, seja com a maquininha, né, que faz a desepitelização, seja com PTK. A primeira etapa é a remoção do epitélio. Em seguida, a gente faz a ablação do estroma anterior, com Excimer laser. Em terceiro, e por último, né, a gente adapta uma lente de contato terapêutica que vai guiar a migração epitelial ali, a reepitelização da córnea. Após a ablação estromal, após o laser propriamente dito, uma etapa muito importante do PRK é a aplicação da mitomicina C, que é um antimetabólito que vai modular a resposta cicatricial do paciente com o objetivo de prevenir o raise corneano, que durante muito tempo foi uma dor de cabeça para os cirurgiões de refrativa a laser de córnea, e hoje em dia, com o advento da mitomicina, se tornou muito mais raro, né? Outra desvantagem do PRK é a dor no pós-operatório, que tem que ser muito bem abordada pelo cirurgião, porque vai te dar dor de cabeça. Se você não passar uma boa analgesia para o paciente, ele vai acabar te incomodando, porque realmente dói. E a lenta recuperação da visão. Então, a gente sabe que nas primeiras 6 a 8 semanas é muito comum essa acuidade visual flutuar. Então, vai ter uma consulta que o paciente vai chegar feliz da vida, na outra ele já não está tão contente, e assim vai oscilando, até que esse epitélio realmente readquira o aspecto pré-operatório, né? A outra técnica consagrada, né, muito realizada, é o LASIK. O primeiro passo do LASIK difere do PRK no sentido de que a gente não remove o epitélio, né? A gente confecciona um flap pediculado, um laser de femtosegundo ou com microcerátomo. No caso do médicos de olhos, a gente usa o laser de femtosegundo. Em seguida, é realizada a ablação estromal e, por último, a gente reposiciona o flap. Dentre as desvantagens, né, do LASIK, primeiro, os riscos relacionados ao flap. Isso está muito associado à inexperiência do cirurgião.
Então, aquele cirurgião que está começando, que ainda está na curva de aprendizado da confecção do flap, o risco é maior, né? Então, às vezes, perder um vácuo, formar mais aderências, ter dificuldade na manipulação do flap, isso pode resultar em alguns riscos de complicação. E a outra é que a espessura do flap restringe um pouquinho a tua área de ablação. Então, ametropias um pouco mais altas, às vezes, não podem ser tratadas com o LASIK. Então, entrando propriamente no rastreamento, né, na avaliação inicial do paciente interessado em cirurgia refrativa. Esse é um paciente que vai chegar já te pedindo. Ele vai te falar, doutor, eu tenho um primo, tenho um irmão, tenho um vizinho, tenho um parente que fez cirurgia refrativa, está feliz da vida, mudou a vida do cara e eu quero seguir o mesmo caminho. Tenha cuidado, né? Essa avaliação pré-operatória é super importante. Provavelmente um dos passos mais importantes da tua cirurgia é a primeira consulta. Então, você tem que entender qual é a motivação desse paciente, qual é o objetivo dele, qual é a expectativa dele. E tome muito cuidado com aquele paciente hipercrítico, porque essa é, sem dúvida, a principal causa de insatisfação. Você pode fazer um trabalho fabuloso, fantástico. Dependendo do perfil do paciente, você não vai satisfazer. Então, tome cuidado na seleção do teu paciente, perca um pouquinho de tempo nessa primeira consulta, porque isso vai te ajudar muito lá na frente. Então, a história ocular do paciente, né? Qual o método de correção desse paciente? Usava óculos, usava lente? Já fez alguma cirurgia ocular? Tem alguma doença ocular, né? De repente, um histórico de síndrome do olho seco, glaucoma, alguma retinopatia? O histórico pregresso, né, de saúde do paciente, né? Um paciente atópico, talvez é um paciente que por algum motivo tem uma instabilidade refracional, será que não é um paciente diabético descompensado, uma mulher grávida? Então, são algumas situações que você tem que cuidar e que você só vai pescar nessa primeira conversa. Outra situação que você tem que cuidar é o filme lacrimal, né? Então, às vezes o paciente depressivo, faz tratamento com alguma medicação que pode afetar diretamente a composição do filme lacrimal, e isso vai afetar o resultado da tua cirurgia. A gente sabe que a cirurgia refrativa, por melhor que ela seja, ela vai gerar olho seco. Então, você tem que ter certeza no pré-operatório que esse paciente já não é um portador de olho seco, porque você vai agravar isso. Então, se a lágrima já não está legal, você vai piorar isso ainda mais, então cuidado, né? Por último, histórico familiar. Isso, como o doutor Hamilton comentou anteriormente, é fundamental. Ah, doutor, minha irmã tem ceratocone, meu irmão e minha mãe. Cuidado, né? Você está se metendo num terreno perigoso, né? Em seguida, o exame ocular, né? O exame oftalmológico tem que ser completo, sempre, né? Então, a cuidado visual com e sem correção, a refração estática, a refração dinâmica, sempre fundamental atestar, né, a estabilidade refracional do paciente. Então, você tem que ter certeza que, no espaço de um ano, não houve uma progressão superior à meia dioptria, seja do grau esférico, seja do grau cilíndrico, né? E isso você pode tanto esperar o paciente, né? Então, o paciente já acompanha com você ano após ano, e você observa no teu histórico, né, no teu prontuário, ou, como a gente comentou anteriormente, avalie qual é o óculos que esse paciente está usando, há quanto tempo ele está usando, qual lente de contato ele está usando, já te dá um bom norte para você saber se realmente está estável ou não. E o exame biomicroscópico, lógico, extremamente cuidadoso, porque, como eu comentei, a principal pegadinha está no filme lacrimal. Se você levar adiante uma cirurgia para um paciente que já é portador de alguma disfunção lacrimal, provavelmente você vai ter problemas lá na frente. Feita essa avaliação inicial, feita essa anamnese completa e o exame oftalmológico completo do paciente, a gente entra no campo dos exames complementares. Sempre, né? Lógico, qualquer paciente que é candidato à cirurgia refrativa vai ter que passar por uma bateria de exames. Inicialmente, você pode lançar a mão da paquimetria, da topo, da micro. Eu acho que é uma boa triagem, vamos dizer assim. Então, na primeira consulta, se puder, já roda esses 3 exames. Veio legal, veio normal, veio com um padrão que você pode realmente dar continuidade na consideração da cirurgia, solicite a tomografia de córnea e, lógico, uma avaliação completa do fundo de olho, seja só com mapeamento, seja com uma avaliação mais detalhada de mácula e tudo mais,
mas tem que ter essa avaliação, especialmente da periferia da retina. Sempre lembrar que qualquer usuário de lente de contato tem que descontinuar o uso da lente de contato gelatinosa pelo menos uma semana antes de fazer esses exames, e, se for usuário de lente rígida, 2 semanas antes, para você evitar o risco de estar sendo enganado ali, né, na tua avaliação do exame pelo corneal warpage, que é uma, vamos dizer assim, uma deformidade transitória que a lente de contato pode gerar na superfície anterior da córnea e que, na nossa interpretação do exame, pode nos enganar, vamos dizer assim. Então, esmiuçando assim, cada um dos exames, né? A paquimetria corneana, como comentado previamente, a espessura média da córnea é 550 micra, um desvio padrão de 34 micra. Observa-se uma variação populacional com distribuição gaussiana. Como assim? Dois desvio padrão para mais ou para menos, provavelmente, dessa espessura média, né? 2 a mais, 2 para menos, provavelmente é normal. Sempre é normal? Não, mas provavelmente. Então, se você pega um paciente entre 480 a 600 micra, você está num território mais favorável. Passou para mais ou passou para menos, muito cuidado. A chance de ter alguma alteração patológica nessa córnea é muito grande. Eu, como hábito, já aumento assim, a minha área de alarme para 500 micra. Abaixo de 500 eu já fico um pé atrás e já tomo um pouco mais de cuidado. O padrão normal é uma região central corneana mais fina, um aumento progressivo da espessura em direção à periferia, e a avaliação paquimétrica inicial pode ser feita com paquímetro ultrassônico, que vai avaliar um ponto central, só para você ter uma ideia. Mas lógico que se você vai levar um paciente para cirurgia, se você vai programar um procedimento cirúrgico, você tem que ter em mão um mapa paquimétrico, né? Porque você vai ter milhares de pontos avaliados e a tua segurança para tentar reconhecer um afinamento excêntrico ou um padrão corneano anormal é muito maior, lógico, né? Então, nas imagens aqui à direita, você pode ver a superior o paquímetro ultrassônico, inferior um mapa paquimétrico que nos dá uma ideia muito mais verdadeira aí de como que está essa espessura. Falar um pouquinho da topografia corneana, né? Então, topografia corneana é algo que a gente tem muito contato no nosso dia a dia. Então, desde o R1, a gente já começa a se deparar com montes e montes de topografias corneanas, mas muitas vezes a gente tem vícios de interpretação. E que volta e meia a gente tem que voltar no livro e ler e lembrar um pouquinho mais de como deve ser interpretada uma topografia corneana, né? Primeiro, vale lembrar que é o método padrão para screening de risco de ectasia. Então, como o Dr. Hamilton comentou previamente, nada vai substituir uma topografia corneana. Então, nunca deixe de fazer. Porque se a tua avaliação inicial, se a tua impressão inicial é desfavorável, pode ter certeza que é um grande sinal que você deve levar em consideração de cuidado, porque é o método padrão para screening. O passo a passo que eu recomendo para o residente, para o fellow, que está se envolvendo mais nessa avaliação de córnea, através da topografia, é fazer primeiro uma análise gráfica, depois uma análise do padrão topográfico e depois uma análise dos índices topográficos. Às vezes o pessoal se abraça em índice e quer que o índice resolva todos os problemas da vida dele. Então, não, o índice me diz que esse paciente tem ceratocone, eu não vou fazer... Não, calma, avalie todo o padrão dessa córnea, avalie se a análise gráfica dela permite que você tire uma conclusão verdadeira sobre o que você está pensando desse exame, né? Então, vamos seguir esse passo a passo. Primeiro, análise gráfica. Então, assim, observe a escala de cores daquela topografia. Como é que está o intervalo dessa escala? Veja nessas imagens que o mesmo exame adquire 2 padrões distintos. Lógico, você não tem dúvida que está ectasiada essa córnea, né, que tem uma elevação inferior ali bem importante, mas olha a diferença de um mapa topográfico com meio grau de intervalo, tá? Meia dioptria de intervalo no teu lado esquerdo, e com uma dioptria de intervalo. Olha como uma dioptria de intervalo atenua o teu achado. Geralmente a gente preconiza que se mantenha de meio em meio, acho que é um padrão legal para se manter. Tem colegas que mantêm de 1 em 1 e conseguem ter um senso crítico, isso é muito pessoal também. Mas a mensagem é que você
sempre precisa avaliar qual é a escala de cores. Porque, às vezes, trabalha numa clínica num dia, em outra no outro, numa terceira num outro dia, e você só olha para a cor do mapa, e quando você vai ver, cada uma delas está programada com um intervalo de cores distintos, então você está raciocinando de uma forma completamente equivocada. Outra coisa que você tem que observar é qual é o mapa que você está analisando. É um mapa axial ou é um mapa tangencial ou instantâneo, né? Então, a gente sabe que o mapa axial é o mapa de escolha. Se você tiver que escolher axial, tangencial, vai no axial. É o que vai te dar maior informação, vai te dar uma análise mais global da córnea. Ao passo que a tangencial vai te precisar um pouco mais das alterações corneanas periféricas. Então, determinadas patologias, o mapa tangencial vai ser extremamente importante para você, mas, em geral, atente mais para o mapa axial. Após a análise gráfica, a gente vai entrar na análise do padrão topográfico, né? Então, assim, a córnea normal, ninguém tem dúvida. A córnea ectásica, ninguém tem dúvida. Aquela que está gritante, ectásica, né? Aquela ectasia que já chega berrando, assim, o pessoal não tem dúvida. A dúvida surge nos casos que são borderline. No caso que é discretamente assimétrico e no caso que até é mais assimétrico, mas não chega a ser um cone logo de cara, assim, né? Então, existem alguns padrões topográficos que são suspeitos, assim, e que você não pode deixar de saber. Então, primeiro, uma simetria entre os dois olhos é algo que chama atenção. Cuidado. Mesmo que os dois sejam normais, está muito diferente um olho do outro, cuidado, presta atenção nesse olho. É um paciente muito jovem com astigmatismo oblíquo. Bem, cuidado. Não é a regra, né? A gente não vê isso todo dia, então cuidado. O encurvamento inferior. Isso é algo que chama sempre atenção, quem já está mais familiarizado, quando vê esse padrão de gravatinha borboleta assimétrica inferior, né, a barriguinha de baixo ali mais elevada, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E por último, uma forma clássica aí de padrão topográfico suspeito é aquela gravatinha borboleta pequenininha no centro da córnea, né? Então, que mostra para a gente que é um padrão de encurvamento abrupto, assim, muito grande, também cabe cuidado. Depois de fazer essa análise gráfica e do padrão topográfico, a gente entra na análise dos índices topográficos. Então, assim, reforçando o que já foi comentado previamente, o índice não vai definir a tua conduta. O índice não é o que vai nortear toda a tua linha de raciocínio. Ele vai complementar a tua análise. Então, é a história do paciente, é o aspecto da topografia, e é o índice também, mas não é só o índice, tá? Então, lembre-se que os índices topográficos, eles são informações complementares à análise que você fez do aspecto. Então, índices extremamente consagrados, né? Já também muito questionados, mas pela fama deles, eu achei legal trazer para o pessoal que está começando, são os critérios topográficos de Rabinowitz, né? Então, assim, quando você se depara uma topografia com um ápice central superior a 47,2 dioptrias e um AIS value, que eu já vou explicar um pouquinho mais a respeito, que é justamente esse padrão de elevação inferior superior a 1,4 dioptrias, cuidado, extremamente sugestivo de cone. Nos casos em que essa elevação central é superior a 48,2 com um AIS superior a 1,6, segundo Rabinowitz, confirma esse diagnóstico, mas questiona-se também esse confirma, né? A gente tem outras coisas para avaliar. Mas são aí os critérios de Rabinowitz. Outro índice extremamente famoso, assim, que a gente costuma levar bastante em consideração, são os índices de Maia de Kleist, especialmente o KPI, que é o índice de probabilidade de ceratocone. Esse é um índice que não é uma métrica, né? Ele é um índice que deriva de outros 8 índices ceratográficos. Então, é uma análise um pouquinho mais complexa, né? Quando você se depara no seu exame com KPI superior a 0,23, né, superior a 23%, é extremamente indicativo de cone. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que estou com o sinal meio ruim aqui. Tá tudo certo, cara, tudo certo. Pode continuar. Muito boa aula. Tá. Outro índice interessante é o KISA, né, que mostra para a gente também uma análise baseada em outros 4 índices e que, se superior a 60%, extremamente indicativo de cone.
Esmiuçando um pouquinho, né, o que é esse AIS value que a gente escuta tanto e que é citado nos critérios de Rabinowitz, né? Então, ele vai avaliar esse padrão de assimetria da hemicórnea superior para a hemicórnea inferior. Então, como que ele é calculado? Observa-se assim, os 3 milímetros centrais da córnea, divide-se na hemicórnea superior e inferior. Na superior, calcula-se a média de 5 pontos equidistantes e faz a mesma coisa na hemicórnea inferior. A diferença entre essa média de valores ceratométricos de hemicórnea inferior e superior vai resultar no valor do AIS. Se superior a 1,4, suspeito de cone. Certo? A avaliação que eu passo para vocês da topografia é uma avaliação geral, como eu falei no começo da aula, é um norte. A gente está desmistificando um pouquinho daquilo que ficam pequenas dúvidas. Lógico que cabe a cada um abrir o livro e ir atrás de mais informações, né? Mas uma avaliação geral. Concluindo o tema de topografia corneana, eu vou entrar na tomografia do segmento anterior, que eu acho que é onde reside o maior receio, assim, da maior parte dos fellows e dos residentes, porque dificilmente alguém vai sentar do teu lado e vai te explicar tintim por tintim do que você está vendo naquele exame. Mas o que você não pode é ter medo dele. Porque vem 1 milhão de informações na tua frente, às vezes você já começa a palpitar ali e já não quer mais saber de interpretar o que você está vendo. Calma, entenda o que ele está te mostrando e passo a passo você vai conseguir trazer informações. Então, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, que o termo tomografia de segmento anterior não se refere apenas a métodos tomográficos, né? Então, é um termo genérico, que se refere a diferentes métodos propedêuticos para análise completa do compartimento, né, do segmento anterior. Então, tem exames que vão se basear no princípio óptico, né, de imagens em feno, sistemas de Scheimpflug. Tem exames que vão se basear na tomografia de coerência óptica e exames que vão se basear na ultrassonografia de alta frequência no BM. No nosso dia a dia, hoje, a gente acaba tendo mais contato com o Pentacam e com o Galilei. O Pentacam é o Scheimpflug rotacional 360 e o Galilei é o Scheimpflug rotacional duplo com os anéis de Plácido. Vamos focar no Galilei, que é o aparelho que a gente utiliza mais no Médicos de Olhos e que provavelmente vocês vão ter mais contato ao longo desse fellow. Então, falando um pouquinho mais especificamente do Galilei. Tá? Eu acho que o Cebrián tá na aula aí, depois se quiser complementar, fica à vontade. Cebrián, que sabe com certeza muito mais do que eu a respeito, aí pode nos dar algumas dicas muito boas. Então, os anéis de Plácido, né, é uma tecnologia que todo mundo já conhece aí, né, a base para topografia de córnea. Então, é o primeiro sistema que o Galilei vai usar. E o sistema de Scheimpflug, que são aquelas imagens em fenda, vai nos permitir coletar inúmeras informações. Para a cirurgia refrativa corneana laser, o que a gente mais vai levar em consideração? Os dados de curvatura, né, seja tanto de curvatura anterior quanto posterior, os dados de elevação, e aqui o pessoal já começa a tremer, porque elevação, curvatura, qual que é a diferença? Calma, a gente já vai conversar. E por último, o mapa paquimétrico, né, que é super importante, que como a gente conversou ali no tópico de paquimetria, vocês já perceberam a diferença entre uma paquimetria ultrassônica e um mapa paquimétrico. Além disso, o Galilei ele vai trazer mais inúmeras informações, muitas delas extremamente úteis para cirurgias de catarata. Então, a análise, né, do total corneal power pode ser útil, dados morfológicos, como a profundidade da câmara anterior, o eye-to-eye, a pupilometria, várias informações que são extremamente úteis para o cirurgião no segmento anterior, mas que nesse momento, em que o foco é mais da cirurgia refrativa, a laser da córnea, a gente vai se ater mais aos 3 primeiros. Então, curvatura corneana. Curvatura, a gente conversou um pouquinho mais ali no tópico de topografia, né? Então, através dessa tecnologia, a gente também tem acesso a mapa axial, mapa tangencial, vai poder avaliar muito bem a curvatura anterior e também a curvatura posterior. Elevação. Né? Como eu falei, geralmente o pessoal fica um pouco mais perdido na interpretação dos mapas de elevação. Né? Então, como que você deve analisar quando você se depara com um mapa de elevação? Tem que entender que aquele display que está mostrando a elevação,
Ele está analisando a diferença, tá, entre a localização espacial do ponto que o Galilei está analisando do teu paciente com uma superfície ideal. Então, imagine que você escolheu para ele comparar com uma superfície perfeitamente esférica. Ou não, você escolheu para ele comparar com uma superfície perfeitamente asférica. Ou não, que é o ideal, que a gente geralmente usa, né? Uma superfície perfeitamente asférica e tórica, que é o que os nossos pacientes têm, né? Então, o Galilei ele vai fazer um paralelo entre a córnea do teu paciente e essa esfera, essa superfície ideal, né? Perfeitamente asférica e tórica. No Galilei, é sempre legal lembrar que esses mapas de elevação, eles levam em consideração os 8 milímetros centrais, então não é a córnea inteira, mas é praticamente a córnea inteira, né? E assim, quando você compara uma córnea de um paciente teu, que é uma córnea regular, uma córnea simétrica, com uma superfície ideal, você não vai observar grande abaulamento, porque é uma superfície ideal com uma córnea quase que ideal, então são elevações mínimas. Ao passo que, se você tiver algum paciente com alguma irregularidade localizada mais importante, esse mapa vai mostrar para a gente um abaulamento gritante. E é isso que você tem que buscar na tua interpretação da elevação, do display de elevação, né? Uma forma de quantificar isso é através do AI, que é o que o Bruno apresentou e comentou ali no caso, que é o índice que permite você não só ficar olhando a imagem e interpretando, você consegue mensurar isso. Isso consegue te dar um padrão, consegue te dar um norte. Assim, será que o que eu estou vendo está dentro do limite de normalidade ou já passou? Então, te ajuda, te complementa, né? Complementa a tua interpretação. Eu já vou explicar um pouquinho mais do índice de assimetria de esfericidade. E outra informação fundamental é o mapa paquimétrico, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu acho que é super relevante para o cirurgião de segmento anterior, cirurgião craniano. Existe uma avaliação, né, da progressão de afinamento, se existe um padrão de normalidade, então aquele centro mais fino e vai espessando, né? Desculpe, em direção à periferia. Qualquer excentricidade nesse centro mais fino, nesse padrão de progressão, pode configurar algum sinal de preocupação, algum sinal preditor de ectasia também. Com relação ao AI, né, que o Bruno comentou, eu comentei também, o que é isso, né? Então, ele é um indicador quantitativo da simetria da superfície corneana posterior. Então, ele é um dos sinais mais precoces de ectasia corneana. Então, se você percebe que o AI do paciente é muito alto, muitas vezes, como no nosso caso elucidou, a superfície anterior da córnea do paciente estava ok. Tinha uma discreta alteração, tudo bem, mas que passaria batido por muita gente. Só que quando você se depara com um AI daquela paciente acima de 50, opa, essa elevação posterior está totalmente alterada, está totalmente assimétrica. Então, cuidado, isso é um sinal precoce. Talvez essa paciente não é uma portadora de ceratocônia na topografia, porque não deu tempo dela ser ainda. Se esperar um pouco e não fizer nada, é possível que aquilo venha abaular a face anterior daquela córnea também. Então, basicamente, quando você testa, quando você avalia o display ali da elevação posterior, você vai levar em consideração os 6 milímetros centrais, certo? E você vai pegar o ponto de maior elevação e o ponto de maior depressão. E a diferença entre esses dois pontos vai determinar esse índice de assimetria. Então, assim, vamos supor ali, mais 10 o índice de maior elevação e menos 10 o de maior depressão. É um AI de 20, tá? Então, dentro daquele padrão de normalidade, né? Sempre ressaltando que não é o único fator que você vai levar em conta, mas é um algo a mais, é mais uma informação para você embasar o teu raciocínio e você definir se você vai indicar ou contraindicar a cirurgia. Certo? Aqui alguns casos, né? Esses são casos que eu tirei do livro, né? Do manual do Dr. Marconi. Eu acho que são legais, são extremamente didáticos e que facilitam assim, o entendimento disso tudo que a gente está conversando. Então, no primeiro exemplo,
você pode, primeiro assim, vamos lá, você se deparou com esse mapa, né, essa folha, o paciente traz para você e bota isso na tua frente. Calma, eu sei que é muita cor, eu sei que é muito display um do lado do outro, mas calma, são 4 exames numa mesma página. Poderia vir impresso um em cada página, mas é desnecessário, ele simplesmente coloca os 4 na mesma página e você tem o poder de escolher quais 4 você quer. Tá? Se você quiser colocar o mapa axial anterior, o mapa tangencial anterior, o mapa paquimétrico e a elevação posterior, você pode, você escolhe. Tá? Então, não se assuste, leia o que cada um quer dizer e interprete um de cada vez. Então, nesse exemplo 1, a primeira figura superior da esquerda, você vê que ele tem a superfície anterior da córnea, né, um mapa axial. Você percebe um astigmatismo regular, na regra, 2,7 dioptrias. Embaixo dele, você vê o mapa de curvatura axial da face posterior. E você vê que ele obedece mais ou menos o mesmo padrão. Né? Então, o astigmatismo também, na regra, né, correspondente. Então, esse padrão regular da córnea desse paciente, quando você vai comparar uma melhor superfície tórica e esférica, ok, veja o mapa inferior da direita. Você não vê nenhum grande abaulamento, você vê um padrão de normalidade, um AI de 11, ótimo. Tudo indica que esse é um paciente show para você levar adiante. Já aqui um caso um pouco diferente. Observe o mapa superior da esquerda, que é um mapa de curvatura axial anterior, que você já percebe que ele tem um abalamento inferior. Você tem aquele começo de uma protrusão ali, né? Você vê uma assimetria nessa córnea, nesse mapa anterior. Quando você olha no mapa, no display ali inferior esquerdo, você percebe que a assimetria da face posterior é ainda mais evidente. Né? Então, a topografia de córnea já mostraria uma discreta irregularidade, no mapa de curvatura posterior mostra uma irregularidade ainda mais gritante. Então, esse padrão irregular dessa córnea, quando você compara com o BFTA, grita ali, né? Salta uma elevação naquela córnea, naquele display, né? Que é justamente, que corresponde com o ponto de maior elevação da face posterior e da face anterior da córnea. Então, o AI dessa paciente em 33, cuidado. É uma paciente que também, seguindo o raciocínio do caso que o Bruno apresentou, cuidado para entrar nessa cirurgia, porque você pode colher maus frutos lá na frente. Né? Por último, eu acho que um tema bem legal de comentar com vocês é o PTA. Né? Então, eu acho que todo mundo, pelo menos a maioria, já ouviu falar desse índice. Né? Então, é um índice que foi desenvolvido pelo Dr. Marconi Santiago, né? Com o intuito de auxiliar a redução do risco de ectasia pós-operatória. Então, o que ele faz? Ele quantifica a magnitude, a quantidade de tecido corneano que pode ser tratado sem você enfraquecer aquela córnea. Então, qual que é o cálculo? Né? O que é o PTA? Então, ele calcula a espessura do flap mais a profundidade de ablação. Então, o pessoal que está começando, grosseiramente, a gente leva em consideração para cada grau ablado na cirurgia, mais ou menos 15 dioptrias, como uma margem de segurança, 15 micras 15 micra de espessura. Então, vamos dizer assim, a espessura do flap, você vai usar uma espessura de 120 micra. O paciente tem 3 graus de miopia, então são 45 micra, certo? De espessura que você vai ablar. Então, os 120 mais os 45, 165 micra, que você vai mexer nessa córnea. Dividido pela espessura central da córnea desse paciente, que vamos dizer uma espessura média de 550, calculando isso dá um PTA de 0,3. Ok. Tá? Não é o único valor que você vai levar em consideração, mas é mais um valor para sustentar a tua indicação ou contraindicação. Então, acima de 0,4, cuidado, muito cuidado. Abaixo de 0,4, legal, está assinando embaixo da tua possibilidade de levar adiante. Sempre lembrando, isso complementa a tua análise, não é o único fator que você vai levar em consideração. Tá legal? Então, por último, né, a indicação do tratamento da cirurgia refrativa, né, deve ser sempre personalizada. Né? Então, você vai avaliar a anamnese, a história do paciente,
os exames com calma, os índices. Então, não existe uma receita de bolo, todo mundo vai se enquadrar da mesma forma. Cada caso é um caso, você tem que estar aberto, né? Tem que estar flexível para entender que determinado abaulamento não é um preditor de risco de ectasia, outro muito parecido pode ser. Então, tem esse jogo de cintura. E o ceratocone, como todo mundo sabe, é uma patologia de apresentação clínica diversa, né? Então, o que faz com que você analisar um índice isoladamente não defina o teu diagnóstico e a tua conduta. Então, muito cuidado na hora que você se abraçar no índice e determinar todas as suas condutas daqui em diante só por esse índice, porque provavelmente em algum momento você vai comer bola. O ideal é que você faça essa análise global e tenha vários índices para sustentar a tua decisão. Tá legal? Reforço, né? A ideia é fazer esse panorama geral. Eu acho que cada tópico comentado nessa aula pode ser muito esmiuçado, pode ser muito discutido, né? E trabalhado em cima. Outras aulas podem ser dadas a respeito disso. Mas a mensagem era essa. Eu agradeço pela paciência aí de todo mundo que ficou até agora ouvindo, né, essa aula, e espero que de alguma forma tenha ajudado. Então, doutor Hamilton, mais uma vez, obrigado pelo convite, Felipe, pela organização do evento, e o Bruno também pela parceria aí ao apresentar o caso clínico. Caio, você atingiu o objetivo aí da aula, parabéns, né, que foi falar sobre essa avaliação inicial, screening, e como você falou mesmo, várias outras aulas precisam ser feitas agora para esmiuçar cada detalhe. Inclusive, pessoal, a gente vai fazer uma aula sobre cirurgia topoguiada na quinta-feira com o Dr. Otávio, né? A gente vai tentar antecipar um pouquinho a aula para as 7 horas, 7h30. Mando um convite oficial para vocês no grupo. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade agora, pode perguntar, pode ligar o áudio. Obrigado, Bruno, também, por ter apresentado o caso. Muito bom. Acho que é isso aí, Caio. Então, uma boa noite a todos, né? Obrigado pela participação e até a próxima.